Fala galera, tudo bem? Professor Vinícius aqui para a gente ver o nosso conteúdo de evolução biológica, tá? Esse conteúdo agora é voltado para o segundo bimestre e tem o objetivo de dar para vocês algumas ideias iniciais e centrais sobre o conteúdo de evolução biológica, beleza? Aqui nessa imagem introdutória já te apresento a figura que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, que é a figura de Charles Darwin, que foi um dos principais pensadores acerca da teoria evolutiva, certo? Então a gente vai continuar, mas primeiro tentando entender o que é essa evolução biológica, tá? A gente pode entender a evolução biológica como um ramo da biologia que estuda as modificações dos seres vivos ao longo do tempo. E aqui eu queria fazer com você uma diferença fundamental, tá? Geralmente, quando se pensa em evolução, se considera que os seres eles vão melhorando. Cada vez mais eles vão melhorando ao ponto de que os seres mais simples eles deixam de existir porque eles seriam menos evoluídos. Mas não é assim que ocorre, tá? Presta atenção no slide que eu coloco aqui para você, para te apresentar essa ideia de que desde organismos pequenos até chegar aos seres humanos, ou seja, desde micro-organismos, né, passando por vários outros seres vivos, até chegar ao ser humano. Muita gente tem essa ideia da evolução biológica, mas não é assim, tá? Por isso eu coloquei esse X em vermelho, para que você possa entender que essa não é a ideia de linearidade, tá? Não é algo linear. A evolução, ela está mais para uma árvore, que muitas vezes é chamada de árvore da vida, aonde você tem, presta atenção aqui nessa outra imagem com vários seres vivos, você tem um ponto inicial, que seria, está aqui escrito, a origem da vida. Em algum momento, segundo a ciência, a vida se originou no nosso planeta. A partir daí, ela foi se diversificando, ela foi mudando, sofrendo transformações e originando uma variedade de organismos ao longo do tempo. Claro, organismos que pudessem sobreviver a um determinado ambiente, certo? Então, a evolução dos seres vivos ela está mais para uma espécie de árvore com galhos, onde os seres vivos vão se ramificando e vão se modificando ao longo do tempo. Beleza? Não é uma linha reta. É um conjunto de ramificações. Tudo bem? E aqui, claro, né, os ramos que estão na ponta são os seres vivos que estão mais recentes no período evolutivo. Então, vamos continuar aqui para... A aula de hoje tem como objetivo a gente conversar sobre as principais ideias sobre evolução. Mas antes de falar das ideias evolucionistas, eu queria falar para vocês da ideia que predominava antes de se pensar que os seres se modificavam ao longo do tempo, que é a ideia chamada fixismo, tá? O fixismo ele era predominante no século XVIII para trás, tá? Ou seja, nesse período e antes dele, você tinha basicamente a ideia do fixismo, que consiste em dizer que a vida, os seres vivos, eles foram criados, basicamente criados, ou surgiram no planeta e permaneceram daquele jeito até os tempos atuais, sem sofrer modificação, mantendo as suas características, ok? Então, o fixismo ele é uma ideia que ele tem como base principal uma explicação religiosa, na qual os seres vivos eles foram criados e permanecem do jeito que são até hoje, sem mudar. Já o evolucionismo ele vai se contrapor a essa ideia de fixismo. E olha só aqui nessa tabela, a gente tem que o fixismo afirma que as espécies são imutáveis, não mudam. O evolucionismo, que as espécies evoluem, mudam, tá? Você tem que entender que evolução é mudança. No fixismo, a origem é diferente, né? Cada espécie foi criada independente uma da outra. No evolucionismo, elas têm uma origem comum, lá na origem da vida, e a partir dali foram se diversificando. Ela foi muito aceita, a teoria do fixismo, até o século XIX, e atualmente a explicação mais aceita para a diversidade de seres vivos do planeta, no campo científico, tá? No campo
a do conhecimento é a teoria da evolução, tá? Eu só queria deixar claro uma coisa para que você não entenda que isso invalida aspectos relacionados à crença pessoal, tá? Não, é uma perspectiva de entender como a vida surgiu, como ela evoluiu, e do ponto de vista científico, a teoria aceita atualmente é a teoria evolucionista, certo? Bem, em relação às teorias evolucionistas, a gente vai conversar sobre as duas que foram, que são as principais, que é o lamarquismo e o darwinismo, né? A gente vai começar aqui por Lamarck. O lamarquismo ele foi pensado por um naturalista chamado Jean-Baptiste Pierre Antoine Monet de Lamarck, tá? No início não, meados lá do século XVIII. Aqui tem um erro, tá? Mas século XVIII, tá? E ele defendia que os seres surgiam de forma mais simples e que gradualmente se transformariam em mais complexos. Ou seja, em outras palavras, os seres eles poderiam passar por mudança, tá? Por modificação, poderiam evoluir. Tem muita gente hoje que considera que Lamarck errou. Ele só falou, só cometeu erros durante as suas explicações sobre evolução, mas não consideram que o ponto fundamental foi que Lamarck foi um dos primeiros e um dos naturalistas fundamentais para colocar a ideia da evolução em pauta, trazendo explicações, trazendo mecanismos que poderiam elucidar, explicar por que os seres evoluem ao longo do tempo. Então, ele foi de fundamental importância para o desenvolvimento dessa ideia. Ok? Lamarck ficou conhecido por duas ideias, dois mecanismos para explicar a evolução dos seres vivos, tá? Uma delas ficou conhecida como lei do uso e desuso, tá? Lembrando que essas duas leis não foram criadas por Lamarck, elas já existiam ali nas discussões científicas e ele utilizou para explicar os mecanismos de evolução na sua teoria, certo? Então, uma das teorias é conhecida como lei do uso e desuso. Se você utiliza muito um órgão, se você utiliza muito uma parte do seu corpo, ela vai se desenvolver. Se você não utiliza, ela vai se atrofiar. Isso é uma verdade parcial, tá? Porque tem um limite para esse desenvolvimento. Então, para Lamarck, por exemplo, se a girafa imagina que a girafa ela tinha ali pescoço pequeno. Então, por uma necessidade alimentar, ela precisava se esforçar para conseguir se alimentar das folhas nas regiões mais altas das árvores, porque seu pescoço era curto. Então, ao fazer esse esforço, ao longo do tempo, o pescoço da girafa foi aumentando até chegar no tamanho ideal para que ela pudesse se alimentar. Ou seja, ela usou e esse órgão se desenvolveu. Se ela não tivesse usado, por exemplo, quando alguém não consegue utilizar determinada parte do corpo, para Lamarck, essa estrutura ela iria naturalmente se atrofiar. Então, essa é a lei do uso e desuso. Se utiliza muito um órgão, ele vai se desenvolver, se não se utiliza, ele vai se atrofiar. E Lamarck também tinha uma outra explicação, uma outra teoria, chamada Lei dos Caracteres Adquiridos, na qual uma característica adquirida ao longo da vida, por uso e desuso, ela seria transmitida para as próximas gerações. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês como seria essa lei dos caracteres adquiridos. Imagina que, por exemplo, uma primeira geração de girafas, ela se esforça para se alimentar das folhas mais altas, porém, ela não chega, né, às regiões mais altas, ela consegue se alimentar, mas é pouco. Esse pescoço que já aumentou um pouquinho, essa característica é passada para a próxima geração. Então, se a próxima geração, a girafa, se esforçar um pouco mais, o pescoço aumenta um pouco mais, essa característica também é passada para a próxima geração. Então, para Lamarck, as características adquiridas ao longo da vida, elas podiam ser transmitidas para a próxima geração. Por exemplo, é um exemplo clássico que os professores de biologia geralmente usam, né? Se alguém malha muito durante
a vida, e nesse período em que ele está malhando, ele vai ter um filho, o filho tende a nascer com uma musculatura mais desenvolvida. Se ao longo da vida a pessoa, por exemplo, desenvolve cabelos brancos e tem filhos, segundo essa teoria, né, o filho deveria adquirir essa característica, ou seja, as características adquiridas ao longo da vida seriam passadas para a próxima geração, e a gente sabe que essas coisas, que essa informação ela não procede, né? Ela não é correta, mas ela era uma forma de Lamarck tentar explicar como uma característica adquirida poderia ser passada para as próximas gerações e formar as espécies que existiam atualmente. Tá? Só que, olha, essa ideia ela foi contestada por esse experimento aqui. Nesse experimento, um cientista ele cortou, né, a cauda de alguns ratos, de alguns camundongos, e tanto do macho quanto da fêmea, e fez eles cruzarem. Ao nascerem os descendentes, todos nasciam com cauda. Ora, ao longo da vida eles perderam a característica cauda. Segundo Lamarck, eles deveriam, os filhotes, nascer sem cauda, mas nasceram com cauda. Então ele cortou de novo e fez isso por várias gerações, e em todas os filhotes de pais sem cauda sempre nasciam com cauda, ou seja, essa característica adquirida ao longo da vida não é transmitida para a próxima geração, tá? Então, resumindo, Lamarck, importante para a teoria da evolução, porém, a forma como ele explicou a teoria, ele afirmava que o ambiente era que determinava a característica por meio de duas leis, uso e desuso, e lei dos caracteres adquiridos. Beleza? Agora a gente vai verificar um outro fundamental, que é considerado o pai da teoria da evolução moderna, que é o Charles Darwin, o bom velhinho, tá? Aqui tem uma foto dele, tá? A história de Darwin é uma história muito interessante, a gente não tem tempo aqui para conversar sobre ela, mas é uma história dramática, de certo ponto, tá? E ele é hoje considerado uma das figuras mais importantes do meio científico por conta da teoria que ele desenvolveu, tá? E ficou conhecida como darwinismo, certo? Charles Darwin nasceu em 1809 e faleceu em 1882, beleza? Em uma população, olha só a ideia de Darwin, em uma população os organismos nascem com características diferentes. As características favoráveis aumentam a chance de sobrevivência e reprodução, e assim essas características seriam transmitidas para a próxima geração. Esse processo foi chamado por Darwin, de seleção natural. Então, por um lento processo de seleção natural das espécies, as espécies vão se modificando ao longo do tempo. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você de modo geral. Em uma população, né, nascem organismos diferentes. Ora, você vê isso na população humana. Você tem pessoas mais altas, mais baixas, tons de pele muito variados, algumas que têm características que são muito específicas, como com uma habilidade musical, outra uma habilidade muscular e assim por diante. Então, numa população nascem organismos com características diferentes. Essas características elas podem conferir alguma vantagem para sobreviver. Se o organismo tem uma chance maior de sobreviver, ele vai ter uma chance maior de se reproduzir. E essa característica que deu uma chance maior dele sobreviver vai passar para a sua descendência, para os seus filhos. E ao longo do tempo, os seres com essas características vão dominar no sentido de serem mais comuns naquela população, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma população de animais que são presas, que eles são comidos por outro animal, tá? E ali nascem alguns que têm uma capacidade maior de correr. Esses vão ter uma chance maior de sobreviver quando o predador chega. E assim, se eles escapam, eles têm maiores chances de se alimentar e também de se reproduzir. Portanto, eles vão passar essa característica, serem mais rápidos para os filhotes. E assim, ao longo do tempo, naquela população, vão ter organismos mais velozes, mais aptos a fugir do que a geração anterior. Tá? Então, para Darwin, o meio selecionava, ele não forçava a mudança, ele só selecionava os seres mais adaptados. Tá?
Então, continuando um pouco aqui na história de Darwin, Darwin, quando jovem, ele fez uma viagem de 5 anos ao redor do mundo em um navio chamado HMS Beagle, tá? Passou inclusive aqui no Brasil, na Bahia, se não me engano, no Rio de Janeiro, em Fernando de Noronha. Então Darwin fez essa viagem ao redor do mundo como uma espécie de cientista, de naturalista, tentando entender ali e também mapeando o trajeto que esse navio fazia. Tá? Porém, teve uma região que foi muito importante para o desenvolvimento da teoria evolucionista de Darwin, que foi essa região aqui circulada, chamada de Ilha Galápagos. Tá? As Ilhas Galápagos ficam próximos aqui do Equador, elas pertencem, né? É um território do Equador, tá? E nessa região, Darwin percebeu que apesar das ilhas, você vê que ele é um arquipélago aqui, ou seja, um conjunto de ilhas. Apesar dessas ilhas terem clima parecido, eles tinham uma fauna e uma flora muito específicos e únicos para cada ilha. Então Darwin se perguntava por que havia essa diferença, tá? Por exemplo, lá um dos animais que é muito conhecido são essas tartarugas gigantes. Eu selecionei essa imagem para você ter um tamanho, ter uma ideia do tamanho desse animal aqui. Outra coisa também que Darwin percebeu que havia ali uma diversidade de espécies de pássaros. E dentre essas espécies há uma diferença muito grande de bicos, que representava o tipo de alimentação que esses pássaros comiam. Né? Por exemplo, quando era usado por ferramenta, tinha um formato, quando comia insetos, tinha outro, quando comia sementes, tinha outro. Então, Darwin percebeu que cada ilha tinha um tipo de vegetação e que para cada vegetação tinha um tipo de pássaro. Mas o clima era praticamente o mesmo. Então, Darwin se perguntava por que havia essa diferença. E ele começou então a cogitar, a pensar na ideia de que, de alguma forma, aquele ambiente estava selecionando a espécie que mais se adaptava àquela condição. Tá? Ele voltou depois para a Inglaterra, depois de 5 anos, se casou com a prima dele. Lembrando, Darwin era da aristocracia, era um cara relativamente rico, né? E começou a se dedicar a essa ideia de que as espécies evoluíam ao longo do tempo. Havia uma prática muito comum, né, na época, que era chamada de seleção artificial. Especialmente, Darwin foi especialmente verificar a seleção de pombos, porque eles eram utilizados principalmente como pombo-correio e entre outras funções. E aí ele foi ver como é que os criadores de pombo faziam para selecionar determinadas características. Outro exemplo que o ser humano também utiliza é por meio de plantas. Ele seleciona aquelas que têm algumas determinadas características e a partir de uma única planta, o ser humano vai selecionando e dá origem a novos tipos. Por exemplo, aqui, a mostarda selvagem. Por seleção artificial, ou seja, dos seres humanos, você tem ali o repolho, a couve de Bruxelas, a couve rábano, a couve, o brócolis, a couve-flor, todos a partir de um único ancestral. E era essa a ideia que Darwin estava desenvolvendo, que os organismos se modificam ao longo do tempo a partir de um ancestral em comum. Você tem um ancestral, na verdade não é é uma população, né? E essas diferenças que existem na população vão sendo selecionadas, dando origem a outros organismos, que é o caso parecido da seleção artificial. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Tá? Então, basicamente, a ideia de Darwin é que em uma população de seres vivos, os organismos são diferentes. E a natureza seleciona aqueles que têm mais chances de sobreviver e, no final das contas, de se reproduzir, sendo que essa característica é passada para a próxima geração. Beleza? Então, Darwin tinha um medo muito grande de divulgar as suas ideias, porque ele sabia que elas iriam gerar uma certa contestação, um confronto com a explicação vigente da época, ou seja, ele tinha medo de lidar com as consequências que viriam do embate contra a igreja, contra os ensinamentos religiosos. Então ele protelou por muito tempo para publicar os seus estudos. Só foi publicar quando este senhor aqui, o Alfred Wallace, enviou uma carta para Darwin
dizendo que ele tinha descoberto um mecanismo para explicar como as espécies se modificavam ao longo do tempo, ou seja, a seleção natural. A mesma ideia que Darwin teve anos antes, né? Então Darwin ficou com medo de perder os créditos e publicou as suas ideias através de um livro chamado A Origem das Espécies, que é um dos livros muito conhecidos no ambiente científico, né? E aqui a gente tem uma imagem da primeira edição e não houve briga entre Darwin e Wallace, porque o Wallace ele disse, olha, de fato Darwin descobriu muito antes de mim. Então, apesar de Wallace não ser lembrado, ele fez a mesma descoberta que Darwin, porém depois, e mesmo assim Darwin tinha muito mais evidências e provas e material escrito ao longo de todo esse tempo que ele ficou pesquisando. Beleza, gente? Então, para concluir, a diferença entre Lamarck e Darwin é que para Lamarck o ambiente causa a transformação e para Darwin o ambiente seleciona as transformações. Tá? Por exemplo, um lagarto que estica a língua para pegar uma presa. Para Lamarck, o lagarto ele foi ao longo do tempo se esforçando para conseguir o seu alimento e a sua língua se desenvolveu. Para Darwin, havia lagartos com a língua que podiam esticar, outros esticar menos e outros que não esticavam. Aqueles que conseguiam esticar e pegar o alimento sobreviviam, reproduziam e passavam essa característica para a próxima geração. Beleza? Lamarck, uso e desuso. Darwin, seleção natural. E para encerrar, tá? Tem um exemplo que é muito conhecido quando se aborda esse assunto, que é o exemplo das girafas, sendo que nenhum dos dois falou de girafa, tá? Mas ele é utilizado didaticamente para te explicar melhor a diferença entre as duas ideias. Então, para a gente encerrar, tá? Para Lamarck, que é o caso 1 aqui, o primeiro caso aqui, as girafas esticaram os pescoços até atingir as partes mais altas da árvore. Tá? Já para Darwin, você tinha girafas com pescoço grande, pescoço médio e pescoço curto. As com pescoço curto comiam menos, assim ficavam mais fracas e tinham mais dificuldade para se reproduzir. Já as girafas de pescoço longo tinham mais chances de sobreviver e reproduzir. E ao longo do tempo, as de pescoço curto morriam, essas características não eram passadas para a próxima geração, e a característica que passava para a próxima geração, por meio da reprodução, era o pescoço longo. E ao longo do tempo, aquela população de girafas era predominantemente de girafas que tinham um pescoço longo. Certo? Beleza, gente? Então, se cuidem, qualquer dúvida me procurem. Um forte abraço, e se você viu esse vídeo no YouTube, dá um like, escreve algum comentário, dá uma força aí para que eu possa ir fazendo esses vídeos e de alguma forma, né, ajudar outros alunos e já migrar um pouco para esse lado digital. Obrigado aí se você chegou até aqui, forte abraço.